Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sonhei que eu estava num supermercado e passei num corredor de um supermercado e lá tinha uma profetisa. E ela me parou na minha frente e eu fiquei olhando para ela e ela me falou. Falou em línguas e traduziu em línguas estranhas. Aí ela falava: em tempos difíceis você não vai passar dificuldades, porque você teme o meu nome. E ela falou em línguas de novo e falou: em tempos difíceis você não vai passar dificuldades, porque você teme o meu nome. Aí eu acordei. Eu acordei tão maravilhada assim, falei: meu Deus, eu não sou nada. E o Senhor está tendo misericórdia, o Senhor está tendo cuidados com a minha vida. Então eu fiquei muito, esse sonho mexeu muito comigo, que o Senhor fala mesmo. E eu creio que está vindo tempos difíceis, mas nós devemos temer o nome do Senhor, porque lá em Salmos 25, verso 14 fala: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Então, nós temos que temer a Ele, que Ele compartilha os segredos dele com quem teme a Ele. Então, vamos entender o que é temor ao Senhor. Vamos aprender. Salmo 111, verso 10, fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá em Jó 28 e 28, fala: o temor do Senhor é desviar-se do mal. Lá em Provérbios, capítulo 2, fala sobre a sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vamos entender um pouquinho da sabedoria. Se fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, o Senhor falando, como prata buscares, como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. O Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. E lá em Gálatas, capítulo 5 e verso 17, fala: porque nós somos carne e espírito. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou nele. O nosso espírito, nós estávamos nele. E ele foi e fez o boneco de barro e soprou o espírito, a vida que estava dentro dele, nesse boneco de barro. Então nós nos tornamos alma vivente, só para que nós nos entendamos. Então nós somos carne e espírito. Lá em Gálatas 5,17 fala que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que nenhum faça o que o outro quer. Então, por isso que dentro de nós há uma guerra da carne contra o espírito. Tem uma história que eu ouvi de um pastor uma vez, eu achei interessante. É como se tivesse dois cachorros brigando dentro de nós, um preto e um branco. Qual deles que está vencendo? Aí ele respondeu: aquele que eu alimento. Então, se eu alimento a carne vence. Se eu alimento o espírito vence. Lá em Provérbios 19, 23, fala que o temor do Senhor encaminha para a vida. A vida é Jesus, então nosso foco é Jesus. Lá em Gálatas 5,19, fala das obras da carne, só para a gente entender. Então, as obras da carne, Gálatas 5,19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Quando Jesus sentou com os discípulos dele para comer, os fariseus chegaram e falaram: mas não lava a mão para comer. Aí o Senhor falou assim: o que
contamina não é o que entra, é o que sai. Aí ele citou algumas coisas semelhantes a essas obras da carne. Então, esse é o mal. Vamos imaginar um caminho. A vida do crente é um caminho. Quando a pessoa crê, ela em Jesus Cristo, ela inicia uma caminhada com Cristo. Nesse caminho, tem os obstáculos, que são as obras da carne, é chamado de mal. Dos lados deste caminho, estão os nossos inimigos, com os dardos, te atacando o tempo todo, à medida que você vai caminhando. Lá na frente está a vida, que é Jesus, é o nosso alvo, porque o apóstolo Paulo fala, e prossigamos para o alvo, esquecemos das coisas que para trás ficam. Então, Cristo é o nosso alvo. Então, à medida que a gente vai caminhando e vai desviando desses obstáculos, que é o mal, que são as obras da carne, é tudo que a carne me oferece. Se a carne me oferece alguém me distrata e eu pago o mal com o mal, eu estou tropeçando nesse obstáculo. Então, quando eu tropeço, eu volto para o início da caminhada. Então, à medida que eu vou desviando desses obstáculos, o que a carne me oferece, eu desvio. O que a carne me oferece, eu desvio. Isso chama temor ao Senhor. Só para a gente entender. Então, é um caminho. Isso é temor ao Senhor. Para a gente entender um pouquinho da sabedoria. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e verso 31, fala de um caminho mais elevado. Quer dizer, o temor do Senhor está aqui. Eu estou desviando do mal. Tem ainda um caminho mais elevado. Porque aí a partir do capítulo 13 de 1 Coríntios, fala, a caridade, se eu não tiver a caridade, eu sou como o sino que tinha, eu sou vazio. Vamos imaginar o sino tine porque ele é vazio. Vamos imaginar uma caixa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos imaginar a caixa, ela está vazia. Quando eu começo a temer ao Senhor, ela preenche uma parte da caixa. A caixa é a sabedoria. Então, mesmo que eu tema o Senhor, a caridade ainda está vazia. Como que eu faço para preencher a sabedoria, para eu ter o temor do Senhor e a sabedoria? Para eu ter sabedoria, eu tenho que ter o temor do Senhor, ainda me falta alguma coisa para eu ter a sabedoria. Então, o que é a sabedoria? Aí no capítulo 13 fala tudo da caridade, sobre a caridade. Quando eu posso fazer tudo, mesmo se eu falar a língua dos anjos, a língua dos homens, e não tiver caridade, eu nada seria. Eu ainda, mesmo assim, eu serei vazio. Se eu vender tudo e doar para os pobres, e não tiver caridade, eu continuo vazio. Aí fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu temia o Senhor, eu era menino. Agora, quando eu virei homem, eu deixei as coisas de menino. Porque quando eu estou na caminhada e eu vou tropeçando, eu sou menino. No caminho do temor ao Senhor. Quando eu vou para esse caminho mais elevado, que é o caminho da caridade, é fazer a obra no reino de Deus por amor, com amor, por amor. Isso é caridade. Então, para eu ter a sabedoria, eu tenho que ter o temor do Senhor e a caridade. Porque restam em 3 coisas, no final do capítulo 13 de 1 Coríntios. A fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Essa foi a mensagem de hoje e fiquem na paz.